O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós. Senhor, antes de continuarmos, eu quero te convidar com simplicidade a deixar o seu like neste vídeo. Esse gesto pequeno ajuda essa palavra a chegar a outras pessoas que também precisam de direção, de paz e de um encontro com Deus no meio do dia. Hoje, sexta-feira, dia 22 de maio, nós nos colocamos diante do Evangelho de hoje com uma decisão interior muito clara. Nós escolhemos acreditar, não porque tudo está fácil, não porque tudo está resolvido, mas porque existe uma verdade maior do que qualquer circunstância. E essa verdade é que Deus continua falando, continua agindo, continua sustentando. Talvez você tenha acordado hoje com o coração dividido. Uma parte quer confiar, quer seguir em frente, quer acreditar que Deus está no controle, mas outra parte ainda está cansada, ferida, insegura, carregando perguntas que não foram respondidas, e essa luta silenciosa acontece dentro de você enquanto o dia continua, enquanto as tarefas seguem, enquanto ninguém percebe o que se passa aí dentro. Mas hoje nós não vamos fugir disso. Hoje nós vamos encarar essa realidade com fé, não uma fé perfeita, não uma fé sem dúvidas, mas uma fé que decide permanecer mesmo no meio da incerteza, porque a fé verdadeira não nasce quando tudo está claro, ela nasce quando, mesmo sem ver tudo, você escolhe não desistir. O Evangelho de hoje, segundo São João, capítulo 15, versículos 9 a 11, nos leva ao momento íntimo entre Jesus e aqueles que o seguiam. Não é uma multidão distante, não é um discurso para impressionar, é uma palavra direta, profunda, quase como um sussurro que atravessa o tempo e chega até você agora. E Jesus diz: como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Preste atenção nisso. Ele não está dando uma sugestão, ele está fazendo uma afirmação e um convite ao mesmo tempo. Ele não diz talvez eu te ame, ele não diz eu te amarei. Quando você melhorar, ele diz eu vos amei. Isso muda tudo, porque talvez você tenha passado muito tempo tentando ser suficiente, tentando fazer tudo certo, tentando não errar, tentando provar algo para Deus, para os outros, ou até para você mesmo. E mesmo assim, em muitos momentos, ainda sentiu que não era o bastante. Mas Jesus começa pelo amor, não pela exigência. E ele continua: permanecei no meu amor. Permanecei. Ficar, continuar, não sair. Talvez você esteja exatamente no ponto de querer sair da esperança, sair da confiança, a sair da fé. Talvez dentro de você exista uma voz dizendo: já tentei demais, já esperei demais, já acreditei demais. Mas hoje, essa palavra vem como uma declaração firme: permaneça. Permaneça mesmo cansado, permaneça mesmo sem entender tudo, permaneça mesmo quando o coração oscila, porque permanecer não é sinal de fraqueza, é sinal de decisão,
E talvez você esteja ouvindo isso agora, em um momento muito específico do seu dia, talvez no meio de um transporte lotado, talvez arrumando a casa, talvez em silêncio, olhando para algum problema que ainda não se resolveu, e dentro de você existe essa pergunta que não quer calar: até quando? Até quando vou ter que esperar? Até quando isso vai doer? Até quando vou ter que ser forte? E é nesse lugar que Jesus não te oferece uma explicação longa, ele te oferece presença, ele te oferece amor, ele te oferece permanência, porque há coisas que só se sustentam quando a gente decide não sair. E talvez você não perceba, mas você já permaneceu muito mais do que imagina. Você já atravessou dias que pareciam impossíveis, já suportou sentimentos que ninguém sabia que você carregava, já continuou quando tudo em você queria parar. E isso não foi só força sua, foi Deus te sustentando. Permaneça comigo, porque ao continuarmos nesse evangelho, nós vamos entender o que significa viver dentro desse amor de forma concreta, mesmo em dias comuns, mesmo em meio às lutas, sem perder essa linha de fé que começa a se firmar agora dentro de você. E quando Jesus continua essa palavra, ele não deixa esse convite no nível das ideias, ele traz para algo muito concreto, muito vivido, muito real. Ele diz: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Aqui, a fé deixa de ser apenas sentimento e se torna direção, porque permanecer no amor de Deus não é só sentir algo bonito dentro do coração em um momento de oração, é escolher, no meio do dia, continuar alinhado com aquilo que ele ensina, mesmo quando não é fácil. Talvez você esteja vivendo exatamente esse tipo de situação agora. Não é falta de fé, não é falta de vontade de fazer o certo, mas é o cansaço de sempre ter que escolher o caminho mais difícil. É perdoar quando seria mais fácil se fechar. É ter paciência quando tudo dentro de você quer reagir. É continuar sendo honesto quando ninguém está vendo. E isso desgasta. Mas Jesus não fala isso como uma cobrança pesada. Ele não está dizendo: seja perfeito para merecer meu amor. Ele está mostrando um caminho. O amor permanece quando existe decisão. Talvez você tenha esperado sentir mais para então agir melhor, mas o Evangelho mostra o contrário. Às vezes, é na escolha diária, silenciosa, imperfeita, que o amor de Deus se torna mais presente. E é por isso que essa palavra toca tão fundo, porque ela não ignora a sua luta, ela entra nela. Talvez você esteja lutando com pensamentos que não te deixam em paz. Talvez esteja tentando se manter firme, enquanto tudo ao redor parece instável. Talvez esteja carregando responsabilidades que ninguém dividiu com você. E no meio disso tudo, ainda existe essa tentativa de não se afastar de Deus. Isso já é permanecer, mesmo quando você não sente nada, mesmo quando a oração parece seca, mesmo quando você fala pouco ou quase nada com Deus, mas ainda assim não rompe, não abandona completamente, não fecha o coração. Isso já é permanecer. E Jesus continua: tenho-vos dito estas coisas
para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Olha que forte isso. Ele não está falando apenas de suportar a vida, ele está falando de alegria, mas não qualquer alegria, não uma alegria superficial que depende do dia estar bom, das coisas darem certo, das pessoas corresponderem. É uma alegria que nasce da presença. Talvez você esteja há muito tempo sem sentir uma alegria verdadeira, não aquela de um momento passageiro, mas aquela paz leve que faz você respirar melhor, que acalma o coração, que dá um pouco de descanso por dentro. E talvez você pense que essa alegria só virá quando tudo se resolver, quando o problema passar, quando a situação mudar, quando a resposta chegar. Mas Jesus está dizendo outra coisa. Ele está dizendo que essa alegria pode existir antes da solução, antes da mudança, antes da resposta, porque ela não depende do que acontece fora, ela depende de quem está com você dentro. E isso muda completamente a forma de atravessar o dia, porque você deixa de esperar o momento perfeito para começar a viver algo diferente por dentro. Você começa a perceber pequenos sinais, um momento de silêncio que acalma, um pensamento que se organiza, uma força que aparece quando você achava que não tinha mais. E isso não é coincidência, é a presença. Talvez você não consiga explicar, talvez nem consiga colocar em palavras, mas existe algo sustentando você, existe algo impedindo que você desmorone completamente, existe algo mantendo você de pé mesmo nos dias mais difíceis. E esse algo tem nome, é Deus. E quando você começa a perceber isso, ainda que de forma pequena, algo muda dentro de você. Você já não precisa mais carregar tudo sozinho, já não precisa mais controlar tudo, já não precisa mais provar que aguenta. Você pode caminhar, não com todas as respostas, mas com uma direção, não com tudo resolvido, mas com uma presença. E talvez isso seja exatamente o que você precisava para continuar hoje. Permaneça comigo, porque no próximo trecho nós vamos aprofundar ainda mais essa experiência, trazendo para um lugar muito concreto da vida, onde a fé deixa de ser apenas uma ideia e começa a sustentar você de forma real, no meio daquilo que você está vivendo agora. E quando a gente permite que essa palavra desça um pouco mais fundo, ela deixa de ser apenas algo bonito de ouvir e começa a tocar exatamente nos lugares onde a vida tem sido mais difícil de sustentar, porque permanecer no amor de Deus não acontece em um ambiente ideal, acontece no meio do que você está vivendo agora, com as suas limitações, com as suas feridas, com as suas perguntas ainda sem resposta. Talvez você esteja em um momento em que continuar parece mais pesado do que parar, não porque você não queira seguir, mas porque há dias em que a alma cansa de tentar, cansa de esperar mudança, cansa de manter o coração aberto, cansa de acreditar que algo pode melhorar quando tudo parece repetir o mesmo padrão. E é justamente nesse ponto que essa palavra ganha força, porque Jesus não falou isso para pessoas que estavam com a vida resolvida, ele falou para pessoas que ainda enfrentariam medo, perdão, dúvidas, cruz. Ele falou para gente que
como você, ainda teria dias difíceis pela frente, e mesmo assim ele disse: permanecei no meu amor. Não como quem ignora a dor, mas como quem oferece um lugar seguro dentro dela. Eu quero te contar uma história que talvez te ajude a entender isso de forma mais concreta. Carlos tem 38 anos, mora em Belo Horizonte, trabalha como motorista de aplicativo. A rotina dele começa cedo, termina tarde. E quase sempre ele volta para casa com a sensação de que fez muito e, ao mesmo tempo, ainda falta alguma coisa. Há alguns meses, ele passou por uma separação, a casa ficou silenciosa demais. O quarto que antes tinha duas vozes, agora só tem uma. E o pior não foi apenas a ausência da outra pessoa, foi a sensação de falha, de não ter conseguido manter algo que ele acreditava. Carlos continuou trabalhando, continuou saindo todos os dias, mas por dentro ele começou a se fechar. Parou de rezar como antes, não porque deixou de acreditar, mas porque já não sabia o que dizer. Sentia que repetia sempre a mesma coisa, sem resposta. Uma noite, parado no carro, esperando uma corrida, ele abriu um vídeo simples, como esse, nem lembrava direito como chegou ali, e ouviu uma frase parecida com a do Evangelho de hoje: permanecei no meu amor. Ele disse depois que aquilo não soou como uma cobrança, mas como um alívio, como se alguém dissesse: você não precisa resolver tudo hoje, você só precisa não sair. Naquela noite, ele não fez uma oração longa, ele só disse, baixinho: Deus, eu não sei nem como falar contigo direito, mas eu não quero sair. E foi isso. Nada mudou de forma imediata. A vida dele não virou de cabeça para baixo. Não apareceu uma solução mágica. Não veio uma resposta clara. Mas algo silencioso começou a acontecer. Ele voltou a rezar. Não do jeito perfeito, mas do jeito possível. Começou a sentir pequenos momentos de paz no meio do dia, coisas simples, mas que antes não estavam ali. Carlos ainda sente falta, ainda tem dias difíceis, ainda carrega perguntas, mas ele não está mais sozinho dentro disso. Ele permaneceu. E talvez essa história não seja tão distante da sua. Talvez você também esteja tentando continuar com o que sobrou de força. Talvez você também tenha partes da sua vida que não se encaixaram como você esperava. Talvez você também tenha momentos em que não sabe mais como rezar. E mesmo assim, você está aqui. Isso significa que algo dentro de você ainda não desistiu, e isso já é fé. Não aquela fé perfeita, forte o tempo todo, mas aquela fé que insiste em ficar mesmo quando não entende tudo, aquela fé que não faz barulho, mas também não vai embora. E é exatamente essa fé que Jesus está chamando hoje. Quando ele diz que a alegria será plena, ele não está prometendo uma vida sem dor. Ele está dizendo que existe algo maior do que a dor. Existe uma presença que não depende do que acontece fora. Talvez você ainda chore, ainda sinta, ainda enfrente dificuldades, mas você não estará mais vazio dentro disso. Porque quando você permanece, Deus permanece em você. E isso muda tudo. Mesmo quando aparentemente nada mudou, permaneça comigo só mais um pouco. Porque no último trecho,
Nós vamos fechar esse caminho trazendo essa palavra para um lugar de entrega, de descanso interior e de decisão, mantendo essa mesma linha que está sustentando você até aqui, sem quebrar esse movimento que começou no início e que agora começa a se firmar dentro do seu coração. E agora, ao chegar neste último momento, eu quero te convidar a não sair correndo de volta para o ritmo do dia. Fica só mais alguns instantes aqui dentro, nesse lugar que começou a se abrir dentro de você, mesmo que de forma simples, mesmo que ainda silenciosa, porque o que Deus começou a tocar no seu coração não precisa de pressa, precisa de acolhimento. Talvez você tenha começado essa sexta-feira sem muita expectativa, talvez já estivesse se preparando para enfrentar mais um dia igual aos outros, carregando as mesmas preocupações, lidando com as mesmas situações, tentando apenas chegar até o fim, mas agora algo mudou, não necessariamente fora, mas dentro, porque você ouviu uma palavra que não veio para te cobrar, veio para te sustentar. Uma palavra que não exigiu perfeição, mas convidou você a permanecer. E permanecer, hoje, pode ser a decisão mais importante que você vai tomar. Permanecer quando o pensamento negativo voltar, permanecer quando a ansiedade tentar ocupar o espaço que agora começa a se organizar, permanecer quando surgir aquela vontade de desistir, de confiar, de esperar, de acreditar mais uma vez. Você não precisa fazer algo extraordinário. Você só precisa não sair da fé. Mesmo que ela esteja pequena, não sair da presença, mesmo que você não sinta nada, não sair do caminho, mesmo que ele ainda esteja difícil, porque Deus não está esperando de você uma performance, Ele está esperando a sua permanência. E talvez, se você for honesto consigo mesmo agora, vai perceber que já esteve muito mais distante do que está hoje. Já houve dias em que você não quis nem ouvir algo assim. Já houve momentos em que você fechou completamente o coração, mas hoje você ficou. Hoje você escutou até o fim. Hoje você permitiu que essa palavra encontrasse um espaço dentro de você. E isso não é pouco. Isso é um sinal de que a vida dentro de você ainda responde a Deus, ainda busca, ainda deseja, ainda acredita, mesmo que de forma discreta, e é a partir desse lugar que tudo começa a ser reconstruído. Talvez você ainda tenha perguntas, talvez ainda existam situações sem resposta, caminhos indefinidos, sentimentos misturados, mas agora você não está mais enfrentando isso sozinho. Existe uma presença que não depende da sua força para permanecer, uma presença que sustenta você mesmo. Quando você acha que não está sustentando nada, e essa presença é fiel, ela não se cansa, ela não desiste, ela não muda de ideia sobre você. Mesmo nos dias em que você duvida, Deus continua acreditando. Mesmo nos momentos em que você se afasta, Deus continua próximo. Mesmo quando você não sabe como rezar, Deus continua escutando. E talvez a única coisa que você precisa levar desse evangelho hoje seja isso: continue dando pequenos passos, continue tentando, continue voltando.
voltando, mesmo quando se distrair, mesmo quando cair, mesmo quando não fizer perfeito, porque permanecer não é nunca falhar, é sempre voltar. Agora, Seipula, feche os olhos por um instante, aí onde você está, e diga no seu interior, com as palavras mais simples que tiver: Senhor, eu não entendo tudo, mas eu escolho permanecer, mesmo cansado, mesmo com dúvidas, mesmo sem sentir muito. Eu não quero sair da tua presença. Segura o meu coração, porque eu não quero me perder. Fica comigo, Senhor, porque eu quero ficar contigo. Amém. Leve isso com você. Ao longo deste dia 22 de maio, quando a correria voltar, quando o cansaço aparecer, quando a mente tentar te puxar para longe dessa paz, lembre-se, você não precisa resolver tudo agora. Você só precisa permanecer. E se você deseja continuar caminhando assim, dia após dia, recebendo uma palavra que te sustente, eu te convido a se inscrever neste canal. Aqui, todos os dias, nós voltamos a esse encontro não como uma obrigação, mas como um ponto de apoio, um lugar onde a fé se renova no meio da vida real. E se você sentir no coração, deixe nos comentários o seu nome ou a sua intenção de oração. Pode ser algo simples, uma palavra que represente o que você está vivendo. Nós caminhamos juntos, rezamos juntos, e ninguém precisa atravessar esses dias sozinho. Talvez exista alguém próximo de você que também esteja precisando permanecer, mas não tem força para dar o primeiro passo. Se essa palavra te lembrou de alguém, compartilhe. Às vezes, Deus usa você para chegar até outra pessoa. Que o Senhor abençoe o seu dia, a sua casa, o seu trabalho e tudo aquilo que você carrega dentro do coração. Que a presença de Deus te acompanhe em cada passo, te sustente nos momentos difíceis e te lembre, mesmo no silêncio, que você não está sozinho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.